Rafa, por que a mesma situação causa para diferentes pessoas interpretações tão distintas? Por que a pessoa X e Y vivem a mesma coisa, mas olham para isso em óticas tão diferentes? Eu vim responder essa dúvida aqui nesse vídeo. Vamos falar das crenças nucleares. Meu nome é Rafaela Parnes, eu sou psicóloga especialista em terapia cognitivo comportamental. Tudo começa no modelo cognitivo. Se você ainda não sabe o que é, assiste esse vídeo aqui, já tem um vídeo aqui no canal explicando tudo direitinho do modelo cognitivo, então vai lá, depois você volta aqui. Mas vamos lembrar rapidinho o que é o modelo cognitivo. Situação gera pensamento, que é uma interpretação, que gera uma emoção, que gera um comportamento. E aí, tudo se retroalimenta. Parece simples, porém não é. Por quê? Porque na aba ali dos pensamentos, a gente pode puxar mais uma setinha e falar de crenças nucleares. O que são as crenças nucleares? Por que a mesma situação gera interpretações diferentes para pessoas diferentes? As crenças nucleares são opiniões que a gente criou a respeito de nós mesmos, do outro e do mundo. Essas opiniões, elas foram sendo criadas ao longo do nosso desenvolvimento, ali até mais ou menos a nossa adolescência. Então a gente foi vivendo as nossas coisas, a gente foi vivendo a nossa evolução e com isso, com essas vivências, a gente foi criando opiniões e confirmando essas opiniões. Então você pode ter uma crença de que você não é boa em matemática, você pode ter uma crença de que você é excelente tocando violão, você pode ter uma crença de que você não serve pra nada, mas você pode ter uma crença de que você é super importante. Ou seja, você foi vivendo coisas, criando opiniões e confirmando essas opiniões. E quando elas ficaram muito confirmadas, uma certeza, elas viraram crenças nucleares. E o que elas têm a ver com os pensamentos, né? Por que a gente puxa logo ali nos pensamentos? Vamos imaginar um iceberg. O iceberg, você vê lá um pouquinho do gelo para fora, né? Para fora da água ali, então acima do nível da água. Você vê ali um pouquinho, mas para debaixo do nível da água tem muita coisa, é muito profundo. É o mesmo iceberg, mas uma coisa você vê e outra coisa você não vê. Vamos dizer que acima do nível da água é a nossa consciência, é o que a gente está aqui conversando, é o que a gente tem clareza, é o que a gente tem ali acesso à nossa mente. Embaixo do nível da água é o que a gente chama de inconsciente. Não é tão fácil de acessar, mas é possível sim ser acessado através de terapia, mas influencia lá em cima, porque afinal a gente está falando da mesma mente, a gente está falando do mesmo iceberg. Acima do nível da água, no nível consciente, nós temos os pensamentos. São essas interpretações que a gente falou. Embaixo do nível da água, no mesmo iceberg, só que no campo da inconsciência, nós temos as crenças nucleares. Ou seja, elas existem, a gente não as vê, mas elas existem e elas influenciam lá nos pensamentos. Então, por que duas pessoas pensam diferente? Vamos imaginar o exemplo super didático, uma prova de matemática. Tá você e um amigo seu fazendo uma prova de matemática. Você recebeu o papel. Se você tem a crença nuclear lá no fundo do iceberg de que você é muito bom naquilo ali, você vai receber a prova e seu pensamento vai ser: putz, gabaritei, tô tranquilão. Mas se seu amigo tem a crença nuclear que ele é péssimo em matemática, ele vai receber a prova e falar: putz, reprovei, já era, acabou meu ano aqui, não vou conseguir. Então percebe? É a mesma situação. E por que a gente interpretou de forma tão diferente? Porque cada um criou as suas crenças. As vivências fazem com que a gente crie crenças diferentes entre nós. São essas crenças que a gente tenta acessar nas terapias, porque muitas vezes elas contam mentiras. Muitas das vezes, assim, para falar assim, 98% das vezes, as crenças não são corretas e são muito cruéis. As crenças, na verdade, são verdadeiros bullying que a gente faz com a gente mesmo. E são elas, lá no fundinho do iceberg, que influenciam lá no topo do iceberg, porque são a mesma conjuntura, é o mesmo psiquê, e influenciam ali no conteúdo dos nossos pensamentos. Então a gente interpreta de acordo com as nossas crenças. Para finalizar, sendo bem didática, imagina que a crença é um óculos. Ela está grudada aqui na sua vista. Tudo que você vê através delas. Então tudo que acontece com você, todas essas situações que você vai interpretar através da lente da sua crença. E isso responde por que a gente pensa tão diferente entre a gente. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre você e sobre o outro, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram para você continuar consumindo conteúdos como esse diariamente.